como eu já tinha colocado pro Renata e a Ediran, eu falei, não, 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 mas dessa vez eu falei, não, eu vou romper. E não tenho dom de ensino, mas o Espírito Santo tem. Então, ele que vai ministrar, amém? Então, vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tua palavra, pelo teu amor sobre nossas vidas. Que teu Espírito esteja agora usando a minha boca para ministrar a tua palavra. Que ela seja rema em nossos corações, que ela venha trazer vida para nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que eu senti de trazer para nós aqui hoje é como guardar o nosso coração. Como eu iniciei já até perguntando para o Jaime aí, sobre como que funciona lá, né, a crença, né, pro lado do maligno. Então, eu coloquei essa questão só para a gente entender, porque eu ia trazer isso, falei, não, eu tenho que tirar essa dúvida, que eu já ouvi de pessoas que visitaram a África, mas de alguém que vive lá, então vai ser, assim, uma verdade genuína para a gente. Então, a palavra que eu trouxe é como guardar o nosso coração. E lá em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E se a gente for observar essa passagem aqui, ela está no sentido de ordenança, é um mandamento. Então, não é um convite, guarda o coração, não, é um mandamento, guarde o seu coração. Tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele provém todas as fontes de vida, né? Tem outro versículo lá, já no Novo Testamento, que eu não me recordo o endereço agora. Mas ele está falando desse guardar o coração em todo sentido, das nossas emoções, ter o cuidado com tudo hoje em dia. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente estar entendendo melhor. E aí ele vai estar colocando assim, esse estudo traz assim, guardar acima de quê? Acima de tudo. Aí vai trazer filhos, o cônjuge, dinheiro, a profissão, guardar tudo. Ou seja, não colocar o coração sobre essas coisas. Por quê? Quando nós colocamos o coração em algo que não está em Cristo, pode acontecer de se tornar um desvio, virar uma idolatria. E é muito sutil quando a gente deixa o nosso coração se desviar para outras coisas. Quando a gente observa ou quando a gente cai na real, já é tarde demais. Já tomou conta da gente. Então, a gente tem que estar sempre trazendo essas referências bíblicas para a gente guardar o coração. É um mandamento. Coloca para vocês aí, para mim, eu coloco para mim também. Guardar o coração é uma ordenança dada para nós. Por quê? Eu que tenho esse poder de guardar o coração. Então, o meu cônjuge, meu filho, a minha profissão, ninguém vai guardar meu coração. É eu que tenho que guardar. E se eu não guardar, eu posso cair. E não tem como a gente falar assim, eu jamais, isso aí nem pensar. Enganoso é o nosso coração pensar assim. Porque é muito sutil os enganos, as sutilezas que vêm nos afastando. E se a gente não guardar o coração, quando a gente vê, não dá mais conta. Então, a gente tem que estar sempre lembrando das passagens bíblicas, meditando na palavra, trazendo à memória sempre as passagens bíblicas, meditando nela, né? Foi exatamente o que Jesus fez lá no deserto. Ele utilizou da palavra. Então, o inimigo jogou a seta ali, jogou para ele ali dúvidas, mas ele utilizou da palavra para repreender ali, para afastar e guardar o coração. E se a gente for observar nessa passagem mesmo, o próprio Satanás utilizou da palavra também. Então, é uma sutileza muito grande, porque às vezes, tipo assim, não, mas isso aqui é de Deus, olha isso aqui. Parece, mas por trás ali o inimigo está trazendo uma bandeja que pode levar a gente a cair. Então, a gente tem que estar sempre guardando o coração e levando o Espírito Santo. É do Senhor? Isso aqui vai gerar vida ou vai me trazer morte? E aí, dentro disso,
dessa parceria com o Espírito Santo é que nós vamos vencer. Então, há muitas pessoas que, por não guardar o coração, ela vai se distanciando. Hoje em dia, né, a gente tem visto aí muitas pessoas, pelo menos aqui no meu contexto de convivência aqui na minha cidade, eu moro no estado de Minas, aí eu não sei, cada um tem um estado aí, né? Eu vejo muito, aliás, acho que está acontecendo no geral, que a gente tem visto muita polêmica entre os cristãos, igrejas grandes aí em polêmicas. Então, a gente está vendo que muito conhecimento recebeu a palavra de Deus, está fazendo o serviço ali, como se diz, a obra de Deus, mas está com o coração distorcido, um coração que está sendo desviado. E quando confrontado essas pessoas, se elas foram confrontadas ali no sentido de mostrar a elas esse desvio, elas não aceitam, não permitem. E é muito triste, porque quando a gente vê uma situação dessas, às vezes está tão escancarado, é só mesmo ali um agir do Espírito Santo, com muita ousadia para entregar uma palavra dessa de exortação em amor. Porque se a gente também entregar uma palavra de exortação sem amor, é empurrar para o buraco de vez. É empurrar a pessoa para o precipício ali. Então, a gente vê muitas situações que têm acontecido de pessoas se abrirem em situações, assim, terríveis, absurda, né? Como eu coloquei aqui no início, sobre o divórcio, de pessoas virem e falar, eu adulterei, eu preciso de ajuda. E aí a gente vai ver todo um contexto ali, por que que levou ao adultério. E geralmente a gente tende a apontar o dedo e falar, porque não tem caráter. Mas se a gente for olhar a fundo ali, ouvir a pessoa, estender a mão para ajudar ela, a gente vê que ela foi empurrada. Não estou defendendo o erro, de jeito nenhum, tá? Mas ela foi condicionada, deixou o coração se desviar, não guardou o coração e foi lutando sozinha, não levou para a cruz a luta dela, e aí ela caiu. E aí, quando a pessoa vai perceber o erro, é tarde demais, é difícil demais, é muita dor. Para consertar um casamento com um adultério é muito ruim, é muitas dores. De ambas as partes, do que cometeu e também do que sofreu ali. Então, assim, é muito difícil. E aí as pessoas não têm guardado o coração porque levam uma vida aberta, né? De acordo com os prazeres deste mundo e não tem esse controle. E aí eu até coloco algumas situações para a pessoa, assim, de ser radical. A gente aprendeu muito com o Reard, né, que sobre ser radical, né? E não só utilizar dessa palavra radical. Eu, quando me converti, eu fui radical. Em que sentido? Era católica e eu tinha umas tradição, a tradição, vou colocar aqui bem pouquinho para vocês, que eu não quero escandalizar vocês não, tá? Mas é experiência minha, tá? Eu vou colocar no contexto escolar, que eu tive uma dificuldade. Então, quando eu era católica, eu praticava as festas juninas, que eram doutrina, regra da Igreja Católica. A festa junina celebra o Santo Antônio, São João, sei lá das contas lá. Então, é tradição católica. Então, quando eu me converti, eu fui radical. Essas festas não faziam mais sentido, porque eu sabia o contexto delas. Então, eu passei a não praticá-las. Na escola, eu tive dificuldade? Muita dificuldade. Por quê? Comemora essas festas. Então, eu tive que colocar para os meus filhos, ensinar meus filhos, tirar eles do contexto na época. E agora, tem coisas mais ainda além das festas juninas, como vocês podem ver aí. Quem tem crianças pequenas, essa semana foi elaborada aí mais uma tradição
para as crianças praticarem. E o que está por trás é terrível, gente. Procura saber a origem de todas as festas para vocês não incutir no coração dos filhos que isso é normal. Porque quando a gente vai olhar por trás do que está ali, sutilmente colocando no coração de nossos filhos, é terrível. É um desvio, sim, totalmente contra os princípios de Deus, que vai desviar o coração dos nossos filhos. E aí, ser radical. Muitas das vezes a gente vai ser radical, vai ser antissocial, sim. E isso trouxe para mim essa questão de guardar o coração. E muitas das vezes é dizer não. Há pessoas, as coisas, e aí as pessoas ficam assim, mas você não pode, você está fazendo uma acepção de pessoas. E aí eu vou até colocar um parênteses a mais aqui, né? Em 1 Tessalonicenses, fala para a gente fugir da aparência do mundo. Então, tudo isso aqui que que eu estou colocando, a gente tem que fugir às vezes. E aí, lá em 1 Pedro, eu vou estar lendo essa passagem que eu achei ela muito forte. Essa semana ela trabalhou bastante comigo. 1 Pedro 4, 3 a 6. Deixa eu me ajeitar aqui. No passado, já despendeste tempo além de tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andaves na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farra, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Então, o que a palavra está falando aqui? Nós vamos ser julgados. Nós vamos ser taxados de antissocial, sim. Mas trazendo aqui nas minhas palavras, é melhor ser julgado por eles do que por Deus futuramente, juntamente com eles. E se a gente não guarda o coração e se preserva disso, a gente sofre os danos. E muitas das vezes as pessoas falam assim, mas um cristão tem que guardar o coração, mas ele também tem que desfrutar da vida. E aí a gente vai olhar para esse desfrute que as pessoas levam, não é desfrute. É o que está falando aqui no versículo 3. É viver com a banalização, a sensualidade, tudo, a depravação geral. E confundem. Desfrutar, tem muitas coisas maravilhosas que a gente desfruta sem precisar de participar dessas coisas. Então, a gente tem que guardar o nosso coração em tudo. E é trazendo um pouquinho do que eu estou convivendo dentro do contexto do meu trabalho, tá? E pessoas cristãs que a gente vê assim hoje, a gente vê muito falar dos jovens que vão para a faculdade e estão virando totalmente do avesso. Mas isso não é só para jovens. Então, eu estou trabalhando com um rapaz de 35 anos que foi fazer um mestrado. Assim, segundo a esposa, o marido exemplar. E começou a fazer tal do mestrado. Virou a cabeça. Cristão. Começou a beber, sair com os amigos. Virou completamente. Então, o que eu entendo sobre isso? Que é esse cuidado que a gente tanto fala das crianças, dos jovens, não é só para essa idade, é para todos. Esse rapaz, ele não guardou o coração. Ele negligenciou a sutileza do maligno. E aí
Ele está só indo, só indo. Estou tentando ajudá-lo, mas ele tem que querer. Ele vem, some de novo, e daqui a pouco vem desesperado, mas ele está assim, como um ioiô. Ele está dividido. Então, assim, meu coração fica muito entristecido por ele. Eu quero ajudá-lo, estou levando até para o lado espiritual. Como ele é cristão, eu estou trazendo ele para esse lado também. Mas eu não posso fazer por ele. Eu só posso entregar ali as ferramentas, mostrar o caminho para ele. A escolha dele está nas mãos dele escolher a vida ou a morte. Está diante dele os dois caminhos. Então, essa preocupação que eu senti de trazer isso para nós todos. Não é, a gente às vezes fala, mas aquilo lá tá ímpio. Não, eu tô falando de um cristão, tá? E era assim, um cristão exemplar, uma família exemplar, e tá caindo para isso, tá pendendo para esse risco. Então, nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? Nós fomos livres do castigo do pecado, mas ainda estamos na presença dele. Nós estamos nesse mundo caído. Por isso que lá em João vai estar falando, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se forem tentados ou cair no pecado, lembra que vocês têm um advogado diante à direita do Pai. Então, o que ele nos convida? A tentação vai vir, nós estamos nesse mundo caído, mas nós temos que guardar o coração e sentir o toque do Espírito Santo, dar ouvido a eles e levar para a cruz. Jesus já levou meu castigo. Jesus, essa tentação aqui não vem do Senhor. Eu entrego para a cruz. E Filipenses fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É trazendo essa ansiedade no sentido, eu estou em tentação a levar a me pecar. Então, a ansiedade que gera no meu coração para não cair naquilo ali. Leva para a cruz. Tudo que passar para nossas situações em geral, seja financeira, emocional, sentimental, levem para a cruz, porque o Senhor, ele anseia por cuidar de nós. Mas para que ele possa cuidar de nós, nós temos que dizer sim, nós temos que render a ele. E quando nós estivermos aqui, gradeando, lutando com nossas próprias forças, não, eu consigo, eu vou vencer. Não vamos, porque só Cristo venceu por nós. E quando nós tentamos vencer por nossas próprias forças, vai chegar um momento, se a gente não se render à cruz, que a gente vai chutar o balde e falar, já estou aqui na lama mesmo, vou mergulhar. Porque o pecado vai nos vencer. Então a gente tem que estar sempre levando para a cruz. No início, veio esse entendimento, porque às vezes a gente fica um pouco assim, é uma virada de chave e é uma diferença enorme quando a gente entende a nova aliança e a velha aliança. Então, no início, eu conversava, eu falava com o diabo desse jeito, eu ficava igual doida, né, falando com ele. Diabo, esse pensamento não é seu. Lembra que mais de 2000 anos atrás, Jesus já levou isso sobre a cruz, agora arreda daqui. E o único que você pode mandar para o inferno, toda hora. Que ele vier, sai daqui, vai para o inferno, em nome de Jesus. E no início eu fazia isso, ficava igual doida. Mas hoje eu já aprendi a lidar com as minhas emoções e quando vem a emoção eu já sei, não é meu, não me pertence. E aí eu levo para a cruz e uma ferramenta que a gente tem incrível é orar em línguas. Leva para a cruz e começa a orar em línguas. E aí você vai estar vencendo essas batalhas no coração. E aí, abrir um parênteses aqui, que às vezes as pessoas me questionam, mas Elisa, Jesus, ele comeu com os pecadores. Ele andou no meio daquele povo lá perdido. Sim. Mas aí vamos abrir um parênteses aqui nesse sentido. Se a gente for olhar as passagens ali que Jesus vivenciou, ele era intencional, guiado pelo Espírito Santo. Se você for guiado pelo Espírito Santo para ir lá no meio dos perdidos, lá da área de prostituição, vai.
que o Senhor tem alguém para resgatar lá. Mas se você não for, não vai, porque você vai levar chumbo, tá? E aí a pergunta que eu fiz para o Jaime lá no início, que eu coloquei isso aqui. Essas pessoas que eu conheci, que estão passando por sérias dificuldades, não é todos que estavam aqui no início, foram pessoas que vieram também pedindo ajuda, que estavam com depressão, adultério, divórcio, assim, um caos na vida delas. E elas me relataram que foi após fazer uma missão na África. E uma delas falou assim, Elisa, eu nunca vi uma dor de cabeça embora na minha igreja. E na África eu vi gente levitando no poder do maligno. E aí ela entrou em confusão. E aí o que eu entendi? Todo o contexto ali. Ela não foi guiada pelo Espírito Santo. Ela foi conduzida a uma caravana e acharam maravilhoso que ia fazer a obra para Deus e tal, mas não foi guiada pelo Espírito Santo. E aí ela foi ali totalmente tocada ali pelo maligno. E ela se permitiu. E as sugestões das lutas que ela tinha fez ela cair. Ou seja, aquilo que estava no coração dela, o inimigo sabe das nossas fraquezas. Então sugeriu. E aí então veio o adultério e tá toda a confusão na vida dela. Então, eu sempre coloco essa questão para a gente entender como assim o inimigo sabe. E aí eu dou um exemplo do cachorro. Não sei se vocês já viram esse exemplo. Um cachorro, quando vamos dar umas 5 pessoas, 4 delas não tem medo de cachorro, só um. E tá vindo um cachorro. Se o cachorro tiver de atacar, ele tende a atacar que tá com medo. Por quê? Porque o cachorro, ele tem um sistema nele lá, não sei como que dá um nome, que ele é atraído pelo cheiro. O cheiro da presa fraca, vamos colocar assim. E quando ele é atraído, ele fala, essa aqui tá fácil de pegar. Ele vai por causa do cheiro. E quando a pessoa tem medo, ela vai liberar hormônios. Ela vai suar a mão, os pés. Ela vai liberar uma substância que o cachorro percebe, sente o cheiro. Por isso é atraído, nesse sentido. Trazendo para o mundo espiritual, é mais ou menos isso. O inimigo não sabe o que nós estamos pensando, mas ele sabe o que nós possivelmente estamos pensando pelo nosso exalar, pelas nossas emoções. E aí, por isso que a gente tem que guardar o coração. Porque se uma pessoa... vou trazer esse exemplo que Jesus colocou isso, né? Se eu olhar para um homem e desejá-lo no meu coração, eu não preciso de ir para a cama com ele. Eu já adulterei. Então, Jesus está falando da emoção, porque essa emoção, para gerar vida, concretizar, é só, ali já está fácil, porque ela já gerou vida no meu coração. Então, essa mesma emoção para tudo, e o inimigo sente esse cheiro. Essa energia que é exalada da vida que é gerada no nosso coração. Porque ela vai liberar hormônios. Então, se eu tô com medo, por exemplo, seja de qualquer coisa, eu vou suar, minha mão vai suar. Se eu tô com raiva, também vai me exalar algo. Então, as nossas emoções, ela exala algo e o inimigo sabe captar tudo isso. Então, por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, que quando nós exalamos essa energia, vamos colocar assim, o inimigo vem com a bandeja dele. Olha isso aqui. Você já está ali, o coração já gerou vida para praticar. Então, aí que entra a tentação, a luta. Por isso que a gente tem que guardar, não deixar essa emoção gerar vida em nosso coração. Então, muitos estão se perdendo porque não está guardando o coração. E tem uma passagem que, lá em Gênesis 4:7, que vai estar falando de Caim e Abel, né? Ele fala mais ou menos assim, tô falando com minhas palavras aqui.
que Deus se apresentou a Caim e falou para ele, né, que o pecado estava às portas do coração dele. Ou seja, a ira que estava no coração de Caim, Deus ainda alertou ele, para que ele se voltasse atrás. Ele sabia por que ele não tinha sido aceito, mas mesmo assim ele não guardou o coração e deixou essa raiva dominar ele até o ponto de tirar a vida do irmão. Então, se a gente deixar, né, as atitudes, né, da vida em geral invadir o nosso coração, as preocupações, distrações, isso tudo aí vai nos afastando e não deixar a gente guardar o coração. Então, a nossa vida fica como um campo aberto, só coisas vindo, sugeridas caindo ali. E se a gente deixar esse monte de coisa, não fazer essa varredura, esse cuidado, essas sementes vão brotar. E quando ela virar uma floresta ali, a gente já não dá mais conta. Então, a gente tem que observar, opa, essa semente aqui não gera vida. Vamos tirar ela daqui, vamos levar para a cruz, o Espírito Santo vai nos guiar. Ah, essa daqui gera vida, eu vou deixar ela germinar. Então, a gente tem que estar sempre guardando o coração. Em 1 Pedro 5,8, ele nos exorta a ser vigilante, porque há um inimigo que ronda procurando brechas. Em outra passagem também, Efésios 4, 26 e 27. Eu amo esse texto, que ele fala assim, irai, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Está tudo ali no contexto só. Então, se eu iro e não libero essa ira antes do sol se pôr, ou seja, ela vai virar uma emoção dentro de mim. E aí eu vou estar dando lugar ao diabo. E aí eu vou colocar um exemplo aqui. Imagino que eu saí no trânsito e eu fui fechado. E ali, nesse fechar de alguém, me veio muita raiva, muita raiva. E aí eu levo essa raiva para casa. Então, é uma emoção a raiva. Mas se eu não resolver ela, leva para casa, ela vai gerar uma emoção dentro de mim. Ela vai gerar vida dentro de mim. E possivelmente todas as vezes que eu sair no trânsito, o trânsito vai ser um gatilho para acionar essa raiva. Eu já vou acionar esse gatilho, vou ligar a raiva e, consequentemente, essa energia já vai atrair outros incidentes. É desse jeito que acontece. Então, se a gente for observar, é tudo isso que eu estou colocando isso aqui para a gente entender. Isso vai acontecendo em todo o decorrer da nossa vida, em todos os âmbitos. E essa energia, ela vai atraindo. E aí eu sempre coloco, né, como se fosse duas bandejas, né, a bandeja de Cristo e a bandeja de Satanás. Se eu aciono essa raiva em mim, no trânsito, o inimigo vai me mostrar uma bandejinha de um incidente, de um... Porque essa ira vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chegar a um ponto que eu vou explodir. Vai acontecer algo pior. Então, por isso que o Senhor nos convida. Pode irar, mas joga essa ira fora antes do sol se pôr. Não dê lugar ao diabo, porque ele não venha ganhar espaço. Ele não tem poder sobre nós, mas ele tem legalidade, ele tem autorização que nós damos para ele agir em nós. E aí uma das que a gente aprendeu no decorrer da... Acho que a Tagorane também fala sobre isso, a Renata também já falou sobre isso aqui. Quando isso acontecer, é uma dinâmica, tá? Se vocês ficaram com raiva, triste, qualquer sentimento, inspira o amor de Deus e libera toda raiva, todo sentimento ruim. Façam isso ali de imediato ou leva para a cruz. É um exercício muito bom de praticar para que a gente não deixe essa raiva, esse sentimento ruim gerar vida em nosso coração e depois venha
ficar pior ainda. Então, o inimigo, ele não tem poder, mas ele ganha oportunidade de agir em nossas vidas. Mas isso tudo tem jeito, né? Como eu já estou colocando aqui para você. E lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,14, ele vai estar falando assim, que o bom depósito de ser guardado pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha que maravilha. O Senhor nos colocou habitando em nosso coração o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos guiar, para nos alertar. Porque às vezes a gente está à beira de uma situação ruim, à beira de fazer algo errado, de contar uma mentira, já aconteceu comigo, e o Espírito Santo traz uma alerta. Olha, isso aí não está de acordo com os princípios, não gera vida. E aí, caiba nós dar ouvido ao Espírito Santo e rendê-lo, ou não. O livre-arbítrio é nosso. A escolha, a decisão é nossa. Mas sabemos que, se eu não der ouvido ao Espírito Santo, eu estou escolhendo a morte. Coisas que vai gerar morte. Agora, se eu dou ouvido e rendo o que o Espírito Santo está falando, vai me gerar a vida. E está nas nossas mãos, as duas bandejas diante de nós, a escolha. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Em todas as situações, em todos os momentos. Essa bandeja gera vida ou gera morte? A escolha é nossa. E o Espírito Santo habita em nós, ele não vai interferir nas nossas escolhas. Ele vai só nos sugerir, nos ensinar, nos guiar, nos alertar do perigo. Mas a decisão é nossa. Ele não invade o nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos posicionar como sentinela, como um guardião. É um mandamento. Guardar o nosso coração em todas as coisas. E dar ouvido e se render ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é maravilhoso, que ele nos convida a essa parceria diária em tudo, né? Como a Denise já colocou, e todos nós já colocamos alguns exemplos, né? Dessa experiência do Espírito Santo, falar é nas coisas, é detalhes. E muitas das vezes a gente fica esperando algo sobrenatural. Não, ele quer ali nos mínimos detalhes, no dia a dia. A gente dá ouvido a ele, se render, porque ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é perfeita, é agradável e boa sempre. Então a gente não tem que temer em dar ouvidos a ele, porque é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que guardar o nosso coração e se posicionar. Não faz sentido para mim, Espírito Santo, mas eu escolho fazer isso. Eu decido. E aí deixa acontecer, porque muitas das vezes não vem totalmente claro. Por quê? Se as situações que o Espírito Santo mostra, eu já até questionei isso com Deus, por que não mostra todo o propósito ali, todo... Porque muitas das vezes a gente não vai encarar. Porque às vezes é difícil o processo. E se ele mostrar pra gente, a gente não vai. Então, ele vai mostrando aos pouquinhos. À medida que a gente vai se rendendo, a gente vai adentrando cada vez mais aquilo ali que ele está mostrando pra gente. E mais ou menos como ele falou lá para Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas não falou que terra ali, só vai. E aí, isso é em todas as coisas, ser guiado pelo Espírito Santo, mesmo para fazer a obra que o Senhor quer. Como eu falei para vocês, se ele falar para você, vai para a África, a cidade tal, vai, que ele tem algo a fazer. Vai lá para o meio dos craquentos, lá, usuários de droga, vai porque lá tem um que vai ser resgatado. Então, o Espírito Santo, ele sabe quem está aberto, quem está clamando por ele, falando, Senhor, envia alguém aqui. Deus, envia alguém aqui. E às vezes a gente não vai entender a situação, ele vai enviar a gente no meio de situações ali, e lá que a gente vai ver o que está acontecendo. Porque ele conhece todas as coisas.
Então, trazendo para o ensinamento de Jesus, Jesus foi intencional, foi no meio dos pecadores, sim, mas ele sabia, ele conhecia alguém que estava lá aberto, clamando por ele, ensinável e já rendido. Isso foi colher. Então, essa é a diferença, não é eu vou sair agora e eu conheço pessoas que fizeram isso e se deram mal. Eu vou enfrentar as religiões da macumba e não é assim. Se Deus, que é o dono de todas as coisas, deixa a gente fazer o que a gente quer. Eles não interferiu lá e não foi lá e podia acabar com aqueles centros de macumba, mas ele não faz isso. Então, nós não podemos fazer isso, a não ser que o Espírito Santo guiar, mas não vai ser para confrontar eles, vai ser para levar o amor para eles, que eles estão no engano. E o Senhor anseia que todos sejam salvos. Ele predestinou todos à salvação, mas a escolha de cada um aceitar essa salvação ou não. Então, a gente tem que ter essa questão do respeito nesse processo, sentir guiado pelo Espírito Santo. E quando ele guia e a gente aprende aos pouquinhos estar sensível a essa voz, esse direcionamento, a gente vai entender qual é a nossa voz interior, qual é a voz do maligno e qual é a voz do Espírito Santo. É diferente. E como que a gente vai adquirir essa habilidade? É relacionando com ele. É buscando intimidade, relacionando, praticando as pequenas coisas e nas pequenas que ele vai também colocando a gente nas maiores. Então, é o relacionamento com ele. Então, Deus, hoje, ele não quer só restaurar a nossa postura e restaurar esse recipiente nosso, aqui, nosso ser, mas ele quer ser o guardião, convida nós, né, ser esse guardião juntamente dele, da presença dele, do Espírito dele em nós. E aí, muitas das vezes, a gente questiona, mas Deus não é todo-poderoso? Ele não sabe todas as coisas? Ele não é onisciente, onipresente? Sim. Mas ele nos convidou a ser filhos. E ao aceitar ser filho, ele nos fez nós, né? Então, um versículo que fala assim como Jesus nós somos aqui na terra. Ou seja, essa mesma semelhança, o próprio Jesus falou, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora eu delego a vocês. Então, não é nós vivendo mais, mas Cristo em nós. E nós não temos essa essência, porque se nós tivermos, a gente saberia lutar com todas essas lutas que a gente tem, assim como Jesus fez lá no jardim, na tentação lá que ele sofreu depois do batismo. Então, como que a gente vai aprender, praticar e trazer essa plenitude cada vez mais? Nos rendendo cada vez mais. E uma oração lá que Paulo sempre faz, hein? Eu repito também muito essa oração. Eu nem vou ler, não, mas acho que a gente já tá na memória aqui, que é Efésios. Acho que não sei se é Efésios 1 ou 2, mas eu tô achando que é o 1. A partir do versículo 15 fala, né? Que porque o Espírito Santo abra os olhos e os ouvidos espirituais. Porque cada vez mais nós vamos entender as coisas do Espírito. E cada vez mais crescemos na plenitude de Cristo. Isso mesmo. Então, cada vez mais que nós entendemos isso e pedir o Espírito Santo para fazer isso em nós, a gente vai crescendo cada vez mais nessa plenitude. E aí que Paulo fala, né? Não que eu já alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Então, é cada dia que hoje ou amanhã esteja melhor do que hoje. Cada vez mais na rendição, cada vez mais ouvindo o Espírito Santo, cada vez mais parecido com Cristo. E esse parecer com Cristo aí é em todos os sentidos. E os mandamentos, né, que Jesus nos deixou, o Senhor também tem falado bastante no meu coração sobre isso, que ama o próximo
como eu te amei. E perdoa o próximo como eu te perdoei. Esses 2 versículos têm falado bastante comigo, e é muito profundo, porque tempos eu fiquei só naquilo, ama o próximo como você mesmo, né, a gente aprendeu muito isso. Mas é mais profundo Jesus falando: "Perdoa como eu te perdoei, ame como eu te perdoei". E quando a gente pratica, esses mandamentos, a gente consegue ter uma visão do céu, a visão, o olhar do Espírito Santo, e a gente começa a ver as pessoas diferente. E ter, assim, até situações de que eu tô tendo, assim, só o Espírito Santo mesmo. Por exemplo, de entender a visão, não a visão, né, mas o sofrimento ali de uma pessoa, de um abusador e de uma pessoa sendo abusada. De ter a visão do céu sobre isso. Se a gente for olhar com o olhar do Espírito Santo, os 2 são vítimas e os 2 também são réus, vamos colocar assim. Porque a vítima, o que foi abusado, ele está com ódio de matar aquele outro, diante de Deus ele também em pecado. E o outro que cometeu o ato. Então os 2 precisam do amor do Pai. Os 2 precisam de se render, se arrepender, se entregar aquele sentimento que está no coração deles ali. Então, assim, é uma visão, é muito conflitante quando a gente coloca a situação, tá? Eu já coloquei para vocês aqui de perdoar um assassino, e o Senhor me colocou amor pela vida dele, e me mostrou que eu e ele estavam no mesmo patamar, eu de ódio e ele por ter matado. Mas se a gente for olhar dentro dos princípios bíblicos, no olhar do Pai, o ódio, eu já matei no meu coração a pessoa. Então a gente estava equivalente ali diante de Deus. Eu precisava liberar o perdão e ele se retratar ali do que ele tinha feito. Então é nesse nível. E às vezes acontecem situações meio conflitantes para a gente entender, tá? Eu vou só colocar como depoimento para vocês aqui, para clarear mais isso aqui, tá? Lembra que eu coloquei para vocês sobre uma moça que tinha sido garota de programa, o Senhor me levou a amar ela e tal. E, e aconteceu dessa moça estar trabalhando agora e ela começar a ser, como é que fala? Aliciada, não seria outra palavra. Fugiu. Alguém me ajuda aí, fugiu a palavra. Assediada? Isso, assediada pelo gerente. E ela entrou, ela ficou congelada. Ela congelou. Chegou um dia dela ligar e falou: Eu preciso de ajuda. Eu saí da loja, estou numa loja vizinha, estou congelada. Eu não consigo reagir. E aí, então, eu tive que entrar em ação, até mesmo eu ir lá, eu, Antônio e tal, para ver a situação. E um confronto contra aquele gerente ali, porque nós ficamos sabendo de outras 3 moças que tinham sofrido, não só assédio, mas também com coisas a mais. E a gente viu que era uma coisa grave. E aí vem aquela revolta, aquela raiva de querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí falamos, vamos colocar diante do Senhor o que, que o Senhor quer e tal. E aí, resumindo a história, nós passamos a ter compaixão, amor pelo cara. Que história, se vocês envolvessem, meu Deus. E agora colocamos a questão para ele, a escolha dele, se ele quiser ajuda. Ele foi abandonado pelos pais, foi adotado por outra família, que era de família de, de pessoas de vícios, terrível, foi abusado. E as meninas que também estavam sendo abusadas por ele agora, né, assediadas, também com o mesmo contexto. Tá vendo como é que as energias se atraem?
Então, todos ali, a gente vai olhar com uma visão do céu, todos são vítimas precisando de ajuda, de acolhimento. Ah, mas agora a gente vai deixar ele para. Não, a justiça está sendo feita. Nós colocamos as meninas para fazer denúncia, ele vai sofrer com as consequências. Porque tudo que nós plantamos, seja bom ou ruim, a consequência virá, tá? Então a gente não vai ser injusto nessa questão. Então ele está sendo colocado lá diante da questão do trabalho dele lá, essas questões todas, jurídicas, vamos colocar assim, e estão trazendo as meninas com essa visão, mas também oferecemos o cuidado para ele, que ele também precisa, porque ele está na beira do precipício de provocar algo violento, total, e parar na cadeia. E lá a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Então, é passivo de ajuda todos eles. E então é um caso que aconteceu comigo de trabalho que foi para o espiritual e agora já está nesse contexto todo. E aí a gente sentiu amor por eles, tanto pelas moças quanto pelo rapaz. Ambos precisando de ajuda e todo o contexto de familiar parecidos, de violência, de abusos em geral. Então, trazendo isso para vocês, só para a gente clarear mais aqui. Mas o que a gente tem que guardar o nosso coração e pedir ao Senhor para trabalhar no geral. E quando for trabalhar para Deus, vamos colocar assim, que a gente tenha esse olhar do céu, com o amor ágape, com o perdão ágape, porque sem ele a gente não consegue ajudar, não. A gente vai com a justiça própria e não é nada bom a justiça própria. Então, é dentro disso. Então, terminei.